Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A 27ª Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP27, reuniu nas últimas semanas representantes de cerca de 190 países no Egito, em busca de formas de reduzir as emissões de gases poluentes no planeta. Essa é a cúpula da implementação dos compromissos ambiciosos que foram firmados no ano passado. Naquele momento, o Brasil, por exemplo, assumiu o compromisso de reduzir as emissões em 50% até 2030. Eu acabei de dizer que as nossas emissões estão aumentando neste momento, né? Também de zerar o desmatamento até 2030, compromisso com as emissões até 2050. Então, compromissos já foram feitos, acordos já foram feitos pela União Europeia, pelos Estados Unidos, pelo Brasil, por todos os países. E o Brasil tem a expectativa também de que o mundo rico comece a cumprir o seu compromisso de trazer 100 bilhões de dólares por ano para os países como o Brasil restaurarem as suas florestas e assim por diante. Um dos principais pontos das negociações deste ano foi a criação de um fundo para reparar perdas e danos dos países mais afetados pelo aquecimento global. O financiamento para ajudar esses países a enfrentar as mudanças climáticas era o tema mais sensível da COP27 e dependia de um compromisso das nações desenvolvidas para a destinação de recursos com essa finalidade. Diplomatas já concordaram em discutir se países desenvolvidos devem financiar países em desenvolvimento. Nesse caso, é importante a gente reforçar: muitos dos países em desenvolvimento, grande parte, aliás, não emitem gases do efeito estufa nem de perto quanto aqueles desenvolvidos, e por isso a discussão é bastante grande nesse sentido. Bem, além do financiamento climático, dentro dessa onda toda do financiamento climático, também vai se discutir sobre a necessidade do financiamento dos 100 bilhões de reais por parte de países desenvolvidos para países em desenvolvimento. Claro que o Brasil também tem uma participação bastante importante como um país em desenvolvimento que tem bastante representatividade neste tema. O Egito também é um país em desenvolvimento, muitos países da África, fazem parte desse grupo e se beneficiariam com o financiamento climático. Então, por isso, essa sim será uma das grandes discussões da COP. A União Europeia sugeriu nesta sexta-feira a possibilidade de uma base ampliada de países que não são necessariamente somente os países ricos, para financiar, para ajudar financeiramente os países mais pobres. Isso gera uma grande dúvida, pois não há especificações sobre quem seriam esses países emergentes que poderiam ou deveriam também contribuir. Por exemplo, a China. A China é um país considerado emergente e, portanto, poderia precisar contribuir com esse mecanismo. Então, seria uma base ampliada dos países ricos para os países mais pobres. Os Estados Unidos foram um dos países que demonstraram resistência à proposta. Durante participação na cúpula, o presidente Joe Biden evitou tratar da proposta do fundo e recebeu críticas de grupos ambientalistas. A dificuldade para fechar um acordo fez as negociações se estenderem por um dia além do previsto, até que, finalmente, fosse possível chegar a um texto para a criação do fundo. Os delegados da COP27 criaram um comitê temporário especial que vai definir como é que vão ser ainda as regras do funcionamento desse fundo de ajuda para os países mais impactados. A criação desse fundo era uma reivindicação histórica de países em desenvolvimento, mas essa iniciativa nunca avançou porque havia muita discordância entre os principais líderes mundiais, Estados Unidos e países da União Europeia também. O comitê terá um ano para trabalhar e deve apresentar novas propostas na COP28, que será realizada no fim do ano que vem nos Emirados Árabes Unidos. Até que ponto o acordo desta conferência foi capaz de atender a demanda dos países mais afetados pelas mudanças climáticas? Vamos fazer agora um balanço do que foi a COP27 com o nosso enviado especial ao Egito, o Américo Martins. Américo Martins, é um prazer te ter por aqui no Item Mais. Muito bem-vindo. Obrigado, Carol. O prazer é todo meu. Américo, acompanhamos o seu trabalho no Egito. Américo incansável na nossa programação, trazendo informações, cobertura completa. E esse trabalho acabou terminando só no domingo. A expectativa era que a conferência
acabasse na sexta-feira, porém o acordo final da COP27, ele não foi concluído na sexta-feira, apenas no domingo, negociações que não avançavam. Por quê, hein, Américo? O que travou esse acordo e que, no fim das contas, acabou não avançando? Esse tipo de reunião que a ONU organiza, é muito complicado você chegar num acordo final. Nós tivemos lá 197 países representados. Mais de 120 chefes de Estado e de governo foram até Sharm el-Sheikh, no Egito, para mostrar a posição dos seus países. Esse acordo ele tem que chegar no final com um consenso entre todos esses países, ou pelo menos não ter um veto de algum desses países. E os países têm todos preocupações muito particulares, muito diferentes. Os países ricos têm uma preocupação, as grandes economias em desenvolvimento, outro tipo de preocupação. As pequenas ilhas do Caribe, do Oceano Índico, da Oceania, eles têm uma preocupação imediata por conta do possível aumento do nível do mar, o que seria uma tragédia para esses países. Você tem países africanos muito vulneráveis. Então, os interesses são muito díspares e muito diversos. Então, por isso é que as negociações são muito complicadas e elas acabam, às vezes, extrapolando o tempo ali. Eles gastaram 2 semanas nessas negociações, tinha que ter acabado na sexta, não acabou, e deram mais 2 dias de prazo para poderem chegar a um consenso mínimo. O que não avançou? Na verdade, faltou ambição, no final das contas, nesse acordo. Porque o acordo não trata, por exemplo, da principal questão que nós temos em relação ao clima, que é como nós vamos começar a diminuir, de fato, o uso de combustíveis fósseis. Porque esses combustíveis são o principal elemento aí para a elevação da temperatura do mundo. O aquecimento global se deve muito aos combustíveis fósseis. E no final, chegou-se a um acordo mínimo de consenso, mas esse acordo não tocou nesse assunto, não trouxe um avanço de vamos cortar ainda mais as emissões de gases de efeito estufa provocados pelos combustíveis fósseis. Então essa foi provavelmente a maior falha da negociação. Ficaram 2 semanas discutindo, tiveram várias reuniões anteriores e não conseguiram avançar nesse ponto. Avançaram em outros, mas não conseguiram avançar nisso. Então esse foi o grande pecado, vamos dizer assim, da COP27. Embora ela tenha avançado em outras coisas, a gente vai falar disso daqui a pouco, de fato foi muito complicado, as negociações foram muito tensas, muito duras, muito prolongadas pelos interesses diversos dos países e não conseguiu avançar no ponto mais nevrálgico, mais crítico, que é essa questão dos combustíveis fósseis. O próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, logo depois do encerramento da COP, ele disse isso. Ele falou, olha, avançamos em algumas coisas, mas não tocamos no elemento central e precisamos agir rápido com relação a esse elemento. Então vamos falar aos avanços, pontos positivos da conferência. Américo, grande mérito da COP27, o Fundo de Perdas e Danos para aqueles países mais afetados pelas mudanças climáticas. Na prática, o que isso significa, Américo? Esse foi um avanço histórico, porque há praticamente 30 anos, os países em desenvolvimento e os países mais ricos têm esse cabo de guerra com relação ao Fundo de Perdas e Danos. Qual é a questão aqui? Os países que historicamente mais emitiram gases de efeito estufa, portanto, foram os maiores responsáveis pelo aquecimento global, são os países ricos, os países industrializados. Estados Unidos, União Europeia, Austrália, Japão, Canadá, esse tipo de país. E há 30 anos existe um consenso que eles têm uma responsabilidade maior por essa mudança climática e, portanto, eles têm uma obrigação financeira maior de contribuir para que os países menos desenvolvidos e, portanto, mais vulneráveis à questão climática, embora sejam os países que menos contribuíram para o aquecimento global, eles têm a receber. Eles precisam de ajuda dos países ricos para poder enfrentar o que a gente chama de perdas e danos, que já estão acontecendo. Então, você já tem casos de calor extremo, você já tem casos de incêndios florestais, você já tem casos, por exemplo, de grandes enchentes. Tudo isso provocado pelas mudanças climáticas. Então, os efeitos já estão acontecendo, os países já estão sofrendo e não têm condição de arcar com o custo disso. Então, há 30 anos se discutia como os países mais ricos poderiam ajudar os países em desenvolvimento. O que aconteceu aqui? Por que foi histórico esse acordo? Porque, pela primeira vez, Estados Unidos e União Europeia, basicamente, não vetaram a criação desse fundo. Então, foi uma coisa histórica. No domingo, pela manhã, aprovou-se a criação de um fundo de perdas e danos. Só que, um grande porém, não se definiu na COP as regras desse fundo. Quais são os países que de fato vão contribuir? Quais são os países que de fato podem usar esses recursos? Em que situação eles podem usar esses recursos?
Isso tudo vai ser definido ao longo de 2023, porque a COP27 resolveu criar um grupo temporário, especial, com a participação de 24 países, que vão definir as regras desse fundo. Então, é muito importante, foi um grande avanço, porque não houve mais o bloqueio dos países ricos com relação a essa contribuição, mas você não tem as regras estabelecidas. E essas regras podem demorar muito ainda para serem criadas. De qualquer forma, foi um passo gigantesco na direção certa, mas ainda sem os detalhes, e a gente sabe que o diabo mora nos detalhes, né? Pois é, Américo, havia inclusive essa expectativa de que a COP27 ela fosse a COP da implementação, ou seja, que houvesse a definição de como os acordos climáticos seriam colocados em prática. Porém, não vimos isso acontecer, certo, Américo? Isso frustrou a comunidade internacional, frustrou aqueles que participaram da conferência. O que você traz para a gente em termos de sensação daqueles países que estavam representados ali no encontro? Houve qual sentimento com o seu término? De fato, teve uma grande sensação de frustração. Você está absolutamente correta, Carol. Todos reconhecem que a criação desse fundo é histórica, que é muito importante, que é um passo na direção certa, embora ainda não temos os detalhes todos, etc. Mas, assim, não vai se poder voltar atrás e falar não existe o fundo. Pode até se discutir que se os países em desenvolvimento, grandes economias em desenvolvimento, como, por exemplo, a China, a Índia, até o Brasil, se eles têm que colaborar para esse fundo ou não, financeiramente. Isso vai ser discutido. Mas foi um grande passo na direção certa. Mas todo o resto não houve grande avanço. Então, ficou, de fato, esse gosto de frustração, especialmente porque não se acordou, o mundo não chegou numa conclusão que a gente precisava ser mais duro, especialmente com os combustíveis fósseis. Esse é o grande problema. Claro, tem vários outros problemas, mas esse é fundamental. E aí não teve avanço. E mesmo o fundo, embora tenha sido importante, histórico, um passo na direção certa, ele não ter regras mínimas já estabelecidas, cria uma sensação de frustração. E sabe por quê, Carol? Todos os líderes, sem exceção nenhuma, do Biden, presidente eleito Lula, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, do Reino Unido, União Europeia, todos os líderes que estiveram lá, praticamente todos começaram seus discursos dizendo o seguinte: nós estamos enfrentando uma calamidade e nós não temos tempo a perder. No final das contas, vamos perder pelo menos um ano para criar esse fundo e mais tempo ainda porque não se foi duro com relação aos combustíveis fósseis. Embora todos reconheçam que estamos correndo contra o tempo, acabamos perdendo um pouco de tempo com a COP, embora ela tenha tido pelo menos essa coisa boa da criação do Fundo de Perdas e Danos. E o Brasil, Américo, como é que ele sai dessa conferência? Em termos políticos, acompanhamos uma grande movimentação por conta da presença do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. E do ponto de vista ambiental, como é que o Brasil figura nesses acordos e outros acordos firmados nessa conferência? O Brasil sai com uma pauta ambiental mais fortalecida? Eu acho que sim, Carol. Aqui nós temos que analisar essa questão do Brasil por dois ângulos. Vamos falar sobre a ida do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Foi um sucesso, sem dúvida, do ponto de vista de marketing do país, do ponto de vista diplomático. Por quê? O presidente eleito Lula disse para o mundo o que o mundo gostaria de ouvir, que a Amazônia é super importante, e é mesmo, porque todos os países do mundo olham para a Amazônia, porque ela é uma potencial salvação aí para essa questão climática, porque ela absorve carbono, se não tiver queimada, ela não emite, né? Então ela é muito crucial por ser a maior floresta do mundo. Então, todo mundo presta atenção ali. E o presidente eleito foi lá dizer que ia defender mais a Amazônia. Todo mundo queria ouvir isso. E também foi muito positivo do ponto de vista diplomático, porque ele encontrou com todos os principais líderes climáticos do mundo. Dos Estados Unidos, da União Europeia, da China, da Alemanha, da Noruega, que querem contribuir, vão voltar a contribuir com o Fundo da Amazônia. Se ele vai conseguir cumprir as promessas, é uma outra história, não sabemos. O presidente eleito foi lá e fez basicamente promessas. Nós vamos tentar conter o desmatamento da Amazônia, o meio ambiente é prioridade, etc. Nós vamos ver se isso é realidade ou não, a partir do momento em que ele assumir e que tipo de política ambiental ele vai colocar no lugar. Mas, inegavelmente, ele foi muito bem recebido. E especialmente porque ele disse o que o mundo gostaria de ouvir. O segundo elemento que a gente tem que levar em consideração aqui é que o Brasil sempre foi muito importante nessas negociações climáticas. As negociações climáticas que estão aqui hoje começaram no Brasil, na Rio 92. E o Brasil sempre esteve presente. Não é como os Estados Unidos, por exemplo, que na gestão do Trump saiu do Acordo de Paris.
Então nós temos ali negociadores muito experientes brasileiros, do Itamaraty, o Ministério do Meio Ambiente, negociadores de carreira, gente que está lá representando o Estado, não necessariamente o governo. Este governo que está aqui, o próximo governo, não é isso. A ambição deles e o jeito que eles trabalham é uma política de governo. Então o Brasil também sempre teve um peso importante nessas negociações e continua tendo. Nessa questão dos fundos, por exemplo, dos fundos de perdas e danos, o Brasil estava completamente fechado com um grupo chamado G77 mais China, que é o grupo dos países em desenvolvimento. Apesar desse nome G77, tem mais de 130 países e o Brasil é um dos países com voz mais forte nesse grupo. E eles, de fato, continuaram unidos até o final e por isso que conseguiram extrair essa concessão aí dos países ricos de criar o fundo. Então, assim, tem uma coisa mais de marketing e diplomacia, etc. e tal, que o Brasil ganhou muito músculo com a ida do presidente eleito, mas tem esse trabalho de formiguinha do tempo inteiro que está lá, que o Brasil já vem fazendo e nunca deixou de fazer. Então, acho que, na verdade, o Brasil sai com um bom tamanho aí da COP, com muito respeito. E na COP26, que aconteceu em Glasgow, na Escócia, o Brasil foi fundamental para forçar a criação do mercado de carbono também, que foi um outro grande avanço ali. Então, o Brasil está muito bem. E aí nós estamos falando do país mesmo, o Estado, independente de qual é o governo ou qual é a política ambiental que se coloca. O Brasil está muito bem posicionado nessas discussões e provavelmente vai ter muito mais espaço. E, inclusive, o presidente eleito ofereceu para fazer a COP30 em 2025, no estado amazônico, né? Ou no Amazonas ou no Pará. E acho que tem uma grande chance de ser na sua Belém do Pará, viu, Carol? Opa! Olha lá, Américo, vamos juntos então para Belém do Pará. Quem sabe em 2025 acompanhar a COP30 de pertinho. Vamos lá. A casa tá aberta lá, viu, Américo? Obrigada mais uma vez. Foi ótimo o seu trabalho na COP27, acompanhamos toda a cobertura com você. Mais uma vez, obrigada, um grande abraço e até uma próxima. Muito obrigado, Carol. Sempre um prazer. Conte comigo, hein? Quero fazer muito mais esses podcasts com você, tá? Além da delegação oficial do Brasil presente nas negociações da COP27, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva também foi ao Egito para acompanhar a conferência. Em sua fala, Lula apontou que os países ricos são os que mais poluem e lembrou do compromisso firmado ainda na Conferência do Clima de 2009 de oferecer, a partir de 2020, 100 bilhões de dólares anuais para que as nações mais pobres enfrentem os efeitos da crise climática. Lula também criticou a escalada na devastação ambiental que ocorreu durante o governo Bolsonaro e prometeu zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. A participação de Lula e as declarações dele na COP27 aumentaram as expectativas de que o Brasil cumpra a promessa de um engajamento maior nas negociações para conter o aquecimento global. Além dos discursos, o governo brasileiro e a maior parte dos países da comunidade internacional terão de mostrar resultados mais concretos durante os próximos anos para cumprir as metas de redução de poluentes. O que podemos esperar dessa luta contra o aquecimento global nos próximos anos? Vamos falar sobre isso com o Carlos Bocuí. Ele é ambientalista, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Carlos, um prazer te receber aqui no Item Mais. Muito bem-vindo. Prazer é todo meu. Carlos, há pouco a gente conversava com o nosso enviado especial à COP27. Ele destacava pra gente a sensação de frustração da comunidade internacional com o fim da conferência, com o que temos de resultado desse encontro. Você compartilha dessa visão como ambientalista? Sim, eu compartilho, exatamente porque você tem um estado de emergência climática que exigiria uma atenção especial da humanidade para a solução de um problema muito grave, e, por outro lado, você tem um multilateralismo que não é colaborativo, um enfraquecimento do papel das Nações Unidas, ou seja, a resposta que o mundo da política internacional está dando para o tema não é suficiente para resolver o problema. E isso é preocupante para a humanidade, porque cada ano que nós perdemos, você tem mais emissão de gases que ficam aí na atmosfera por 200 anos, né? Então, existe uma diferença fundamental entre o ritmo biológico, o que o planeta necessita, e o ritmo econômico, que não caminha a nosso favor.
Inclusive, o nosso enviado especial destacava o grande avanço que tivemos nessa conferência foi a criação do Fundo de Perdas e Danos para aquelas nações mais afetadas pelas mudanças climáticas. Um avanço histórico, mas não suficiente, Carlos. O que falta para termos avanços significativos nessa agenda climática internacional? O que está faltando? Falta dinheiro, por exemplo? Não falta dinheiro. Se você pegar o orçamento global de 2021, tá? Despesas militares em todo o mundo, você vai ver que o planeta, as nações do mundo todo gastaram 2 trilhões e 100 bilhões de dólares para despesas militares, manutenção de exércitos, armamento bélico. Então, o que se pede para solucionar, encaminhar a questão das mudanças climáticas é um valor equivalente a 5% do valor que o mundo gasta com armamentos nucleares, né? Com armamentos bélicos em geral. Então, aí se tem uma ideia que o dinheiro existe, mas o que não existe é a prerrogativa, a boa vontade, o objetivo real de solucionar o problema. Esse fundo caminha nesse sentido de tentar solucionar o problema? Olha, o conceito de perdas e danos, ele é internacionalizado em toda a área do direito, seja do Brasil, dos Estados Unidos, do Egito. Quem promove um dano ambiental deve pagar por ele, né? O princípio da reparação do dano, ela é consagrada internacionalmente. Por outro lado, o que se percebe é que os países poluidores não querem colocar a mão no bolso. Por exemplo, a China se recusou, até em Glasgow, a adotar o termo redução gradativa, eliminação gradativa, e trocou por redução gradativa. Então, existe uma atuação onde os países tentam burlar as negociações, colocando pequenos empecilhos exatamente para não ter que desembolsar recursos para a reparação dos danos que provoca. Então, eu acho que essa é a grande questão. Você tem um elemento que, do ponto de vista de acordo jurídico, seria absolutamente factível e, por outro lado, existe uma péssima vontade de pôr a mão no bolso. Então vamos olhar para o Brasil, acordos que o Brasil fez parte nessa COP27. Destaco aqui na nossa conversa, Carlos, aquele acordo firmado com Indonésia e República Democrática do Congo, uma declaração conjunta de cooperação pelas florestas tropicais e pela ação climática, já que os 3 países são donos das maiores florestas tropicais do mundo. Essa é uma declaração que já era negociada desde a COP26 do clima, há um ano na Escócia, e agora, portanto, a assinatura dessa parceria. As decisões tomadas pelo Brasil nessa conferência, Carlos, foram acertadas? Olha, nesse aspecto o que ele chama de OPEP das florestas, né? Até o apelido que se deu a isso, ele é muito questionável, porque a OPEP ela é um cartel que faz a defesa de combustíveis fósseis. E quando você vê o Brasil propondo uma OPEP de florestas, 52% das florestas tropicais sob o domínio da Indonésia, da República do Congo e vizinhos e do Brasil, para estabelecer uma aliança de proteção das florestas, excluindo 48% de outros detentores de florestas tropicais e, portanto, de biodiversidade, isso nos remete a uma solução muito parcial perto do que é o Acordo de Diversidade Biológica, que prevê a proteção de todo o potencial que existe na área de biologia no planeta, patrimônio genético, né? Então, isso nos demonstra que existe uma tentativa, uma forma de se atrair elementos econômicos para crédito de carbono, ou seja, se cria um mercado de crédito de carbono que acaba se sobrepondo ao interesse para a proteção da diversidade biológica do planeta. Por falar nesse aspecto econômico, Carlos, Noruega e Alemanha sinalizando a retomada da destinação de recursos para o Fundo Amazônia. O que isso significa para a preservação desse bioma, Carlos? Até aproveitando sua participação conosco, para quem ainda não conhece o Fundo Amazônia, conta pra gente como é que ele funciona. Essa retomada do financiamento pela Noruega e Alemanha representa um passo à frente, onde se sinaliza credibilidade para o Brasil, né? O Brasil readquire credibilidade, esse fundo só seria sustentado por essas nações que aportam dinheiro público para o Brasil, público lá, eles têm que prestar internamente contas desses recursos, se souberem que o Brasil realmente vai fazer a lição de casa. Então, me parece que o novo governo eleito no Brasil ganha esse voto, essa credibilidade, e esse recurso retorna. Ele é muito importante porque ele não apenas é um elemento de
potencialização da sociedade na medida em que visa também, além de proporcionar elementos para desenvolvimento sustentável, ele visa uma injeção de vontade política via estados, via municípios, envolvendo as comunidades também no sentido de proteger a floresta, através de extrativismo sustentável, onde isso é possível, ou seja, criando meios, mecanismos de envolvimento da sociedade para a proteção da floresta. É o que se chama manter a floresta em pé com a participação da sociedade. Então, o Fundo Amazônia ele é muito importante como esse elemento indutor de sustentabilidade para a floresta. E se você olhar como se protege a floresta, por outro lado, você tem um intenso mecanismo que precisa ser implementado de fiscalização e esses dois elementos são complementares. O Fundo Amazônia ele é um complemento indispensável para o processo de fiscalização. Nessa linha de credibilidade que você cita, Carlos, temos aí o Brasil sendo oferecido como possível sede da COP30 em 2025 no estado amazônico, ou no estado do Pará, ou no estado do Amazonas. Caso essa oferta ela seja aceita, podemos ter aí uma retomada do protagonismo ambiental também? É isso que significa o Brasil sediar um evento como esse? Se nós nos remetemos à história, nós vemos que durante o período militar, o Brasil, com a abertura da Transamazônica, ele ficou muito mal de imagem com o exterior. A devastação da Amazônia foi terrível naquela época e, para reagir, o Brasil fez o seguinte, ele criou a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que deu origem ao CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, e o Brasil foi o terceiro país do mundo a ter uma legislação nacional específica para a área ambiental. 6 anos depois, o Brasil estava, da criação do CONAMA, 6 anos depois, o Brasil estava no cenário internacional sediando a Conferência Rio 92. Então, o que está acontecendo agora é essa retomada do protagonismo brasileiro, o país que mais detém florestas, que mais detém biodiversidade e um país que defende paz, que é importante nesse cenário e nesse contexto. O Brasil sempre foi um grande interlocutor para a paz. Então, é preciso lembrar também que em 2019 o Brasil sediaria a COP, mas não foi possível porque o governo simplesmente se negou a sediar a COP e acabou indo para o Chile e depois para a Espanha. Agora, com o novo governo brasileiro, o presidente Lula pretende oferecer a Amazônia para essa realização em 2025. Isso é muito bem-vindo, porque o Brasil tem um DNA ambiental. Isso se coaduna perfeitamente com o momento civilizatório. O Brasil tem que assumir esse protagonismo que já tinha. Na verdade, o Brasil vai começar a fazer de novo a lição de casa. Você já citou, mas eu quero encerrar nossa conversa também remetendo a essa mudança de governo, Carlos. Lula esteve presente na COP27, ele assume a presidência de fato agora em janeiro. Já trouxe várias sinalizações de que a pauta ambiental é uma das preocupações desse seu novo mandato, terceiro governo Lula. Qual tem que ser a prioridade quando a gente olha para essa pauta ambiental aqui no Brasil, Carlos? Eu considero que as agendas ambientais todas, temáticas, quando você pega os objetivos do desenvolvimento sustentável, você vê que nós temos uma crise envolvendo quase todas as agendas ambientais, né? Seja ela a questão da água, seja ela a questão das cidades, você tem necessidade de implementar essas temáticas ambientais e solução para essas temáticas ambientais. O que aconteceu com as mudanças climáticas é que é um agravamento de todas essas agendas ambientais. Então, a prioridade do Brasil nesse momento que o novo governo sinaliza para um impulsionar da sustentabilidade, é justamente você enfrentar essa realidade de precariedade das agendas já existentes, as agendas de base sinalizadas pelas Nações Unidas e o agravo que hoje representa para todas essas agendas as mudanças climáticas. Então, o Brasil deve fazer a lição de casa passando por um processo de cuidar de todas as agendas e entrar num programa muito firme de médio e longo prazo de adaptação das mudanças climáticas. A gente tem um dever de casa para fazer com relação à mitigação, mas é muito importante iniciarmos essa adaptação. E aí tem questões de desertização, que é o termo correto, que o Brasil tem que implementar nas regiões do Cerrado, do centro do Brasil, da Caatinga. Então, tudo isso deve ser visto como um elemento para a sustentabilidade futura, inclusive para a segurança alimentar. É uma grande lição de casa. E na base de tudo isso, a proteção da Amazônia, que é praticamente a caixa d'água da América do Sul, que
que transpõe umidade para todas as atividades humanas serem possíveis no continente, dos Andes até o Atlântico. Carlos, foi um prazer essa conversa com você. Claro que a gente vai voltar a conversar numa próxima oportunidade. Então, até lá, um grande abraço. Um grande abraço. Espero que o Brasil faça a lição de casa. E assim encerramos o Item Mais de hoje. Amanhã estamos de volta com outro assunto. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.